Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BR TV Notícias. E neste vídeo, viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as 3 notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo um querido apresentador do nosso Brasil. E é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Carlos Alberto de Nóbrega. Vocês curtem suas apresentações na televisão, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o consagrado apresentador? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem, pessoal, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 86 anos, afirmou que ele e o apresentador Faustão Silva, de 72 anos, não mantêm uma relação de proximidade e, portanto, ele afirmou não serem amigos. Em entrevista ao podcast Flow, o comandante do A Praça é Nossa foi questionado se existe algum tipo de relação entre ele e Fausto Silva e admitiu que, embora nutra um profundo respeito pelo comunicador e já tenha frequentado a casa dele, não foi o suficiente para poder criar laços de amizade. Não, ele sempre que a gente se encontra, grande alegria, cumprimenta, fui à casa dele 2 vezes, aquelas pizzas. É um cara que tem um profundo respeito e admiração, mas amigo não, contou ele, ressaltando que é uma pessoa bastante caseira. Ainda no podcast, Carlos Alberto também fez algumas confidências sobre sua juventude, a exemplo da ocasião em que seu pai pagou para que ele frequentasse um prostíbulo, pessoal. É isso mesmo. Segundo o humorista detalhou, ele era muito jovem na época e o pai, para evitar que o filho ficasse apenas na masturbação, o que poderia ser danoso conforme a crença na época, optou por pagar um local propício para o sexo a ele. Carlos Alberto então pontuou que se tornou um frequentador assíduo do espaço, que ele chamou de rendezvous, um ambiente destinado a quem busca profissionais do sexo. Meu pai um dia chegou e disse: "Olha, meu filho, é muito perigoso você se masturbar nesta idade. Pode pegar tuberculose, aquelas coisas do passado." Ele disse: "Você vai neste endereço aqui e procura a Carmen, a dona do estabelecimento. Você vai lá e eu pago no fim do mês." Não era zona, era um rendezvous, um apartamento de 5 quartos e você entrava. Tinha as mulheres lá e era lá que eu ia toda hora. Finalizou ele, pessoal. Eita! E por falar no apresentador, em recente entrevista no podcast Mais Que 8 Minutos de Rafinha Bastos, ele falou sobre diversos assuntos, dentre eles o suposto envolvimento com algumas musas da Praça é Nossa no SBT. Apesar dos rumores, o veterano de 86 anos garantiu que a relação com o elenco é apenas profissional, pessoal. É isso mesmo. No máximo, é só amizade. Relatou ele. Já teve casos com figurantes da Praça é Nossa? Que saber Rafinha Bastos. Carlos Alberto então abriu o jogo e disse toda a verdade. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Não tive caso com nenhuma. Há uma diferença enorme na idade entre nós. Acredite ou não, eu sou muito fiel. Eu nunca traí minha mulher, nem a primeira e nem a segunda. A primeira não, coitada. Assumiu ele, que ainda continuou. Isso aprendi mais tarde. Eu já saí com muitas mulheres no começo. Nesses últimos 26 anos, nunca mais. Se eu saísse, eu iria perder o respeito. A minha participação lá não é botar no programa, é tirar. E para tirar, eu tenho que ter moral. Tem que ter um distanciamento. Finalizou ele, pessoal. E vocês, curtem os trabalhos de Carlos Alberto de Nóbrega nas telinhas? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um querido cantor do nosso Brasil. E é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Sidney Magal. Qual sua música preferida, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o consagrado cantor? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem, pessoal,
A vida e a trajetória artística de Sidney Magal ganharão os palcos quando estreia Sidney Magal, Muito Mais Que um Amante Latino Musical, espetáculo baseado na biografia harmônica do cantor lançado em 2017. Com audições abertas para encontrar o ator que vai interpretar seu protagonista, o espetáculo, dirigido por Débora, pretende, como sugere seu substituto, apresentar uma visão mais profunda sobre a vida e a obra do cantor, que ao longo de 55 anos de carreira lançou 18 álbuns e registros de shows e discos gravados em estúdios. Com a figura imortalizada na forma de um amante latino, cristalizada por discografia formada essencialmente por temas de acento caliente e referência latina, o cantor chegou a buscar guinada em direção à música popular brasileira em meados da década de 1990, mas se manteve preso à identidade do cigano latino-americano com uma voz maior e mais potente do que o mercado lhe deu reconhecimento. Parte deste legado também será desvendado em exposição que leva o mesmo nome do musical e do livro. O evento contará com a curadoria da biógrafa Bruna Ramos da Fonte e direção artística do produtor e idealizador de ambos os projetos, Paulo Del Castro. O protagonista de Sidney Magal, Muito Mais Que um Amante Latino, será escolhido por meio de audições abertas para recebimento de material até o dia 25 de maio. E por falar no cantor, Sidney Magal foi homenageado no programa Raul Gil deste último sábado. O cantor foi recebido pelo apresentador e chega colocando o auditório para dançar com vários de seus hits, como Sandra Rosa Madalena e Entre Tapas e Beijos. Entre os depoimentos recebidos pelo convidado está o de Rogério Flaustino, que afirma: Sidney Magal, esse artista que vai muito além da arte, essa pessoa querida do meio, que tem um coração de ouro. Parabéns por essa carreira maravilhosa, disse ele. Nasci, vocalista do Ira, então continua. Você é um cara muito marcante na música brasileira pela sua voz potente e muita personalidade. Rony Von também faz questão de deixar seu carinho e declara: o que ele fez em termos de revolução musical é uma coisa que é para ser lembrada eternamente. Além de grande artista, é um ser humano de primeiríssima grandeza, finalizou ele. Me sinto muito honrado e lisonjeado, comentou o cantor visivelmente emocionado ao final da entrevista, pessoal. E vocês, curtem as músicas de Sidney Magal? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. O cantor Alexandro, de 34 anos, morreu neste último sábado após um grave acidente em São Paulo. Dupla de Conrado, os cantores e a equipe estavam no ônibus deles com mais de 16 pessoas com destino para São Paulo, onde havia um show marcado. Além de Alexandro, outros 5 ocupantes no veículo também morreram após o acidente. Além disso, o Corpo de Bombeiros socorreu 11 pessoas, as quais tiveram que ser encaminhadas com ferimentos e lesões para unidades de saúde mais próximas. De acordo com o Artéries, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 10h30 deste sábado na rodovia sentido São Paulo. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido cantor, e que Deus o tenha.